Could you hold me without any talking? We could try to go back where we started. I don't even have to stay. I don't even have to stay. But if I woke up with you in the morning, I'd forget all the ways that we're broken. I don't care if you've changed. I don't even have to stay. Clarice Lispector um dia escreveu: agora preciso da tua mão, não para que eu não tenha medo, mas para que tu não tenhas medo. Sei que acreditar em tudo isso será, no começo, a tua grande solidão, mas chegará um instante em que me darás a mão, não mais por solidão, mas como eu agora, por amor. Nossos protagonistas estão indo em busca de respostas sozinhos, cada um à sua maneira, mas o que eles não sabem é que só encontrarão as respostas quando andarem de mãos dadas. Oi, Junko. Em que posso ajudá-lo? Eu quero respostas. Preciso que você seja honesto comigo, Nanjun. Me acompanhe, Junko. Eu vou ser o mais honesto que eu posso. Mas antes eu preciso saber o que aconteceu para te trazer até mim. Quando eu fui com o Jimin até a casa dele, tivemos uma conversa sobre o acidente que levou a vida de Somin e Killian. Nanjun, a única coisa que eu sabia sobre esse acidente é que o motorista do carro, que hipoteticamente bateu no carro do Kyo, estava bêbado. Então eu carrego essa raiva do motorista desde então. Eu nunca entendi o motivo de nunca terem investigado o acidente, muito menos de não terem mencionado os nomes dos envolvidos. Eu nunca fui atrás efetivamente de saber porque, sinceramente, eu passei pelo meu pior momento. Não tinha o que fazer. Eu vou até usar as palavras do Jimin agora. O Kyo não voltaria à vida. Mas quando o Jimin me contou algumas coisas, falou também sobre o envolvimento do Sogun-wan nisso tudo e possivelmente Kyo e esse tal de Guan tiveram algo além de amizade, eu fiquei sem raciocinar direito. Quando o Jimin disse que Somin via Killian como rival por causa do Guan, minha mente formulou que Somin pode ter causado o acidente de propósito. Então, automaticamente, devido à semelhança entre Jimin e Somin, eu fui um tremendo imbecil e eu não consegui permanecer ao lado do Jimin. Eu quis gritar com o Jimin, como se ele fosse Somin. E apesar do descontrole na minha cabeça, eu sabia que Jimin não merecia isso, então eu só fui embora. Não posso dizer que você fez o correto em ir embora. Assim como eu também não posso dizer que naquele momento você deveria ter ficado. Pois é. Depois acabei tendo uma conversa com a minha avó e com meu primo e eles me fizeram pensar melhor sobre tudo. Não desde então eu tenho pensado que talvez Somin e Killian foram vítimas e não culpados. Mas se Somin era motorista e estava bêbado, mesmo sem querer, ele teve culpa. Ok. Eu vou fazer um resumo sobre a vida de Jimin e Somin, para que quando eu chegar nesse ponto da sua dúvida, você veja Somin com outros olhos. Você acha que consegue ter a mente aberta para isso? Claro. Por favor, me conte tudo. Acredito que você já saiba que, dentre os gêmeos, Jimin nasceu com uma patologia cardíaca, certo? Sim. Devido à doença. Desde que nasceu, Jimin recebia a maior atenção de todos. Jimin era um bebê muito silencioso e tranquilo. Somin era barulhento e agitado. Sinceramente, eu sempre achei exagerado o zelo com Jimin, porque analisando tudo, quem fazia com que Jimin parecesse uma criança frágil éramos todos nós, menos Somin. Assim que eles adquiriram consciência da vida, lá pelos 5 anos, eles começaram a fazer a coisa que todos os gêmeos já fizeram, trocar de lugar para pregar peças na família. E foi assim que Jimin pôde viver uma infância comum. Fazer coisas que nós não deixaríamos porque parecia perigoso, como pular em uma cama elástica, nadar numa piscina, subir em uma árvore. Apesar de Somin ser um pouco agressivo com todo mundo. Sabe, ele era uma criança difícil. Com Jimin era totalmente diferente. Desde o nascimento deles, minha mãe, Liran, deu a eles apelidos, Dengoso e Zangado. E até a adolescência eles eram exatamente isso, Jimin Dengoso e Somin Zangado. Mas eu ouvi chamarem Jimin de Zangado. Exatamente. Foi na adolescência que ninguém mais sabia quem era quem. Ninguém além do pai deles e eu. Jimin foi um adolescente um pouco revoltado, principalmente porque todos diziam que ele se escondia na sombra do irmão e que não podia fazer nada que forçasse seu coração. Mas a verdade é que Somin foi super protetor com Jimin nessa fase.
principalmente porque de mim já apresentava maiores dificuldades respiratórias e muito cansaço. Mesmo assim, Somin fez tudo o que pôde para de mim experimentar todas as emoções dessa fase. Eles trocavam as personalidades para que de mim fosse a festas, encontros, mesmo sendo responsável da parte deles. De mim teve seu primeiro porre alcoólico, a sua primeira experiência sexual e muitas outras depois. Seu primeiro olho roxo e uma briga graças a Somin. Caso contrário, de mim nunca teria saído da bolha que criamos. Então Somin nunca foi um irmão ruim? Somin nunca foi uma pessoa ruim. Ele só não era muito paciente com certas situações. Ele era direto, não fingia simpatia. De mim amava estudar. Somin detestava. Ambos foram para a faculdade. E lá, entre jovens adultos que acreditam que faculdade é a oportunidade de colocar em prática todas as suas irresponsabilidades, que de mim começou a se sentir excluído. Ninguém queria por perto uma pessoa que poderia desligar do nada. Era isso que de mim ouvia. Então Somin virou o valentão da faculdade e acabou sendo expulso de tanto brigar. Uma semana depois, de mim teve um colapso e foi para o hospital, de onde não iria sair tão breve. Na verdade, Junko, o prognóstico era que de mim não sairia vivo do hospital. Ele me contou. É pela dificuldade de encontrar doador com compatibilidade sanguínea. Isso. Você acredita que Somin queria desviver só para que de mim tivesse um coração? Por mais que Somin fosse uma pessoa difícil, para ele, ver o irmão indo embora aos poucos era inconcebível. Tivemos que convencer ele a procurar ajuda. Então ele iniciou o tratamento com medicamentos para controlar seus impulsos e ansiedade. Foi nessa época que soubemos que ele estava se envolvendo com alguém. O Gowan. Sim, mas era um segredo, Junko. Não porque Somin queria assim, mas porque Gowan não assumiu sua sexualidade. Junko, o juiz Gowan Sato, pai do Gowan, é um homem cheio de valor. Realmente é um excelente profissional com muito poder de fala na sociedade. Mas como ser humano, ele é cheio de preconceitos. Jamais aceitaria um filho gay. Se era segredo, como vocês sabem do relacionamento deles? Para todos os efeitos, não sabemos. Nunca soubemos. A minha mãe, Lira, tem demência frontotemporal. No caso dela, também afetou suas memórias. É como se ela ouvisse alguma coisa e seu cérebro não achasse importante. Então ele apaga essas memórias. Somin acreditou que a avó dele poderia ser um bom diário, porque ela esquece muito fácil as coisas e acabou contando tudo para ela. E sem intenção, ela acabou contando a Diná, Heitor e a mim. Obviamente que nós nunca perguntamos a ele sobre isso. Deve ter sido difícil para você, Somin. Gowan e eu tivemos uma relação inexistente por 2 anos. Eu fui tão paciente porque eu amava. Então você chegou. Eu cometi um erro. Eu reparei esse erro. Eu me arrependo, Somin. Eu sei, Killian. Mas você virou a obsessão do Go. Eu conheço a senhora Liró. Trabalho na clínica que ela está sendo cuidada. Mas ela nunca mencionou que tem um neto falecido. Nunca contamos a ela. Eu sei. É desumano. Mas achamos melhor ela não passar por esse sofrimento. Mas seus netos sempre vão vê-la. Como... de mim? É. Como eu disse, os gêmeos sabiam imitar a personalidade um do outro. Depois que Jimmy se recuperou do coma e do transplante, nós decidimos ir todos juntos contar sobre o acidente e morte do Somin para a mamãe. Mas chegando lá, ela olhou para Jimmy e disse: Somin, por que está com os cabelos loiros? Você e Jimmy estão aprontando com alguém agora? Então, no impulso, Jimmy entrou no personagem e decidiu que não deixaria a vovó Lirã sem seus netos queridos. Desde então ele faz isso. Vai visitá-la fingindo ser o Somin. Na maioria das vezes, Jimmy se veste como Somin e coloca até uma peruca. Como Jimmy suporta isso? Não faço ideia. Então Jimmy se passando por Somin sabe toda a história dele, Gowan? Não. Jimmy nunca perguntou nem permitiu que ela falasse. Ele acredita que deve respeito aos segredos do irmão. Eu não quero ser grosseiro, mas quando vamos chegar ao dia do acidente? Tudo bem. No dia do acidente, Somin estava muito deprimido. Então nós decidimos unir a família e fazer o jantar com sua comida preferida, macarronada. Somin amava macarronada feita pela Diná, com um bom vinho acompanhando. Ele já estava fazendo desmame medicamentoso. Como enfermeiro, acredito que conhece esse termo, né? Sim. Ele estava deixando o tratamento diminuindo as doses. Isso. E naquela noite também estávamos comemorando seu primeiro dia sem medicação. Então, nós permitimos que ele provasse meia taça de vinho. Estávamos tentando juntos ter forças e fé na recuperação do Jimin. No meio do jantar, Somin recebeu uma ligação. Se retirou para atender e, quando voltou, estava nervoso, dizendo que precisava sair para ajudar um amigo.
Ficamos preocupados, mas sabíamos que meia taça de vinho não iria afetar a sua cognição. Ele foi ao encontro do Gowan? Sim, eu tinha plantão nessa noite. Então, minutos depois, também saí e fui para a delegacia. Pedi a Dinah que assim que Somin retornasse para casa me avisasse. Quando eu cheguei na delegacia, não tive nem tempo de sentar. Logo recebemos o chamado para uma ocorrência de trânsito. Colisão com capotamento entre 2 veículos na rodovia de saída da cidade. Eu e a minha parceira fomos os primeiros a chegar lá. Eu reconheci o carro imediatamente. Era do Somin. Eu tive que segurar a emoção e ser profissional. Fui checar as vítimas. Pedi a minha parceira que checasse o Somin. Eu não tive coragem de ir lá. Então eu fui em direção a outro veículo, que era do seu noivo, Killian. Ele estava vivo, mas inconsciente. Quando toquei sua cabeça, notei que tinha um trauma extenso, com afundamento de crânio. Nós já tínhamos chamado as viaturas de resgate, mas quando eu vi que era muito grave, insisti mais uma vez. Foi quando eu estava falando no rádio que senti um toque em meu braço. Killian estava com os olhos abertos e tentava falar. Eu me abaixei até ele. Então ele sussurrou. Foi o Gowan. E logo ficou inconsciente novamente. Foi o Gowan? O que foi o Gowan, Anju? Calma. A minha parceira veio até mim desesperada, com medo de me contar. Então ela disse que no outro carro estava o Somin e o outro jovem, que eles não usavam o cinto de segurança, e com o capotamento seus corpos se moveram dentro do carro, então não tinha como saber quem dirigia. Eu perguntei se eles tinham vida. Ela disse que sentia muito, mas Somin não resistiu, e o passageiro estava muito ferido, inconsciente, mas vivo. Eu não sabia como reagir, Junko. Eu não podia me desesperar, chorar ou tocar no meu sobrinho. Logo as viaturas de socorro chegaram. Eu pedi que socorressem o Killian primeiro. Eu estava me preparando psicologicamente para ir até o carro de Somin quando uma viatura de socorro particular chegou, acompanhada de uma escolta. Um homem veio até nós e disse que eles ficariam responsáveis pelo socorro ao passageiro do Somin. Foi nesse momento que eu soube. Soul Gowan era outra vítima do acidente. O homem se identificou como porta-voz do juiz Gowan Sato. Nos deu uma intimação nos proibindo de usar o nome do Gowan ou falar do envolvimento dele no acidente. E vocês aceitaram? Junko, estamos falando do juiz mais influente da cidade e seu filho. Não sabíamos como tudo aconteceu, como o acidente aconteceu. Muito menos como eles souberam tão rápido que Gowan estava entre as vítimas. Todos nós que estávamos presentes no local recebemos ameaças. Ameaças de perder o emprego caso não ficassem calados. O tal porta-voz ainda mencionou minha irmã, que poderia caçar o mandato dela num estalar de dedos. Então Gowan não era uma boa pessoa. Porque o pai dele faria tudo isso se ele não fosse um merda? Exatamente. E foi assim. Os médicos particulares retiraram Gowan do carro e levaram para sei lá onde. Os colegas socorristas levaram Killian. E os bombeiros removeram o corpo de Somin. Então, enfim, eu pude sentar no chão ao lado do seu corpo e chorar. Eu sinto muito, Nanjum. Enquanto eu chorei tudo que eu podia. Porque eu sabia que teria que ser forte para dar a notícia à minha irmã, à minha família. Eu observei os rastros do acidente. Eu percebi que as marcas de frenagem, as marcas deixadas no asfalto pelo capotamento mostravam que os veículos não colidiram de frente. Eles estavam lado a lado. Era como se estivessem competindo. Como Raja? Você acha que eles estavam apostando uma corrida? Não. Parecia uma fuga. Vocês descobriram se era Somin quem dirigia? O que você acha, Junko? Se fomos ameaçados para não mencionar Gowan no acidente, quem mais seria apontado como motorista? Obviamente fizeram exames que confirmaram a presença de álcool no sangue de Somin, o que levou a culpá-lo pelo acidente. Não pense que deixamos de concluir as investigações porque Somin era filho da senadora Park. Foi porque o juiz Gowan encerrou tudo, apenas alegando que foi um acidente por negligência do motorista embriagado, e que não era para expor isso em respeito à minha irmã. Lógico que não era por isso. Então foi por quê? Dinah não deixou barato a culpa cair sobre Somin. Ainda mais porque não tinham provas que ele era o motorista. Então ela descobriu que Gowan estava internado numa clínica de reabilitação fora da cidade. Ele estava em internação por uso de produtos ilícitos. E na noite do acidente ele fugiu. Estava em crise. Ligou para o Somin para ajudá-lo a fugir do pai. Mas por que o Killian também foi chamado? Não sabemos, Junko. Fomos impedidos de investigar assim que o juiz Gowan nos informou da morte do filho. Ele disse que se continuássemos a investigar, iria a público dizer que Somin era um assassino. Que ele retirou Gowan da clínica, dirigiu bêbado
e causou a morte de Gohan e Killian. Você disse que Kyo conseguiu falar que a culpa era do Gohan. Gohan fugiu da clínica e estava num surto psicótico. Não, Jun. Vocês têm provas que Gohan morreu. Eu achei que só eu pensava nisso. Ninguém acredita em mim quando eu digo que tenho certeza que Gohan não morreu. Eu acho que o juiz deu um jeito de esconder o filho porque Gohan tem culpa. A questão é que não podemos nem mencionar o nome dele que seremos processados. Sinceramente, eu nunca quis tanto ir atrás de respostas como eu quero agora. E por que, Junko? Porque eu não vou ser processado por ir atrás da verdade. Porque estive por 1 ano culpando a pessoa errada. Porque fui um tremendo imbecil deixando de mim sozinho. Você ainda não sabia de nada, Junko. Como você disse, sua avó e seu primo ajudaram a clarear o caminho. Agora você sabe o que nós também sabemos. Será que você poderia descobrir se Jimin está em casa? Eu não quero ir lá e causar mais danos caso ele não queira mais me ver. Claro. Eu vou fazer uma ligação. Tudo bem você esperar aqui? Claro, tudo bem. Se pudéssemos falar tudo, eles não precisariam passar por isso. Não podemos fazer isso, Sumin. Eles precisam dessa jornada. Não podemos interferir. Estamos presos aqui porque precisamos que eles saibam a verdade. Porque eu não posso ficar com meu irmão. Porque eu tenho que ficar com você e com o Junko. Jimin está sozinho. Eu não entendo. Eu também ainda não entendo. Só sei que a nossa missão está ligada ao Junko e não ao Jimin. Eu não quero mais participar disso. Me deixe no escuro, Killian. Não. Seja paciente, zangado. Que merda. Junko, Jimin foi à clínica visitar a minha mãe. E pelo que Rose me disse, ele também está fazendo as investigações dele. Ele foi até lá como Sumin. Eu vou lá. Obrigado, não. Fica tranquilo. Eu não vejo mais Sumin como um vilão. Me mantenha informado. Depois de uma longa e esclarecedora conversa, Junko segue para a clínica, convicto que encontrará Jimin e que, se Jimin o perdoar, eles irão juntos em busca da verdade. A questão é saber o que realmente eles querem encontrar. Junko, o que faz aqui? Doutor, não me impeça. Preciso falar com a senhora Lira. Junko, você não pode. Ela está com... Eu sei com quem ela está. Eu tenho permissão do Nanjun para entrar lá. Ok, então. Valeu. Vovó, a senhora acha que eu devo ficar com o Gohan? Sumin, meu anjo. Eu já disse que ele é um grande problema. Como você vai ficar com alguém que não se aceita? Escute a vovó. Quando você disse que o pai dele não sabia que ele era gay, eu já não gostei da ideia. E tem a questão com o outro rapaz comprometido, querido. Eu não sei se o Killian é um problema, vovó. Agora você disse isso. Mas porque o rapaz veio atrás de você e disse que, apesar de ter cometido um erro, estava arrependido e não iria mais ter contato com o Gohan porque amava o noivo. Ele amava o noivo. Com licença. Meu Deus, droga. O que faz aqui? Calma, Sumin. Esse é o Junko, o lindinho que cuida de mim. Então eu... Sumin, certo? Poderíamos conversar lá fora? Tchau, vovó. Eu vou conversar com o lindinho e já vou pra casa. Sumin, por que você nunca vem com o Jimin? Vocês estão brigados? Não, vovó. É que Jimin está muito ocupado e quando ele está livre eu que estou ocupado. Prometa que vocês virão juntos me ver, hã? Ok, vovó. Vamos então. Junko, o que? Vocês realmente são idênticos. Calma. Sou eu, tá? Jimin. É só uma peruca. Vamos sair daqui e eu tiro pra você não se sentir desconfortável. Não estou desconfortável. Estou triste. Triste? Jimin. Você perdeu sua metade, seu reflexo, a pessoa que você amava incondicionalmente. Deve ser tão difícil se olhar no espelho, né? É difícil, sim. Você gostaria de conversar comigo no meu apartamento? Tudo bem. Eu gostaria, sim. Caramba, esse teu Junko não consegue ficar no lugar só. É cansativo acompanhar ele. Você gostava mais quando ficávamos igual dois espíritos obsessores presos no quarto, Obviamente. O que fizemos para conseguir ir junto com ele para todo lado? Nós interferimos. Lembra? O sonho. Agora onde Junko vai, nós vamos também. Temos que fazer isso de volta. Aparecer no sonho dele e dizer para ele ficar uma semana em casa. Vai sonhando, Sumin. Enquanto seguem para o apartamento de Junko, um silêncio confortável reina durante o trajeto. Mas somente Junko e Jimin sabem os barulhos de seus pensamentos. Eles tentam entender porque o lance entre eles não pode simplesmente acontecer, sem problemas, sem preocupações.
Minutos depois eles chegam e pela primeira vez em um ano, Jungkook abre as portas de sua casa para alguém. Eu espero que tenham entendido o que eu quis dizer com abrir as portas da casa. Fica à vontade de mim. Obrigado. Eu vou confessar. Prefiro seus cabelos dourados. Eu também sempre gostei. Somin gostava dos cabelos escuros porque ele acreditava que o deixava com um jeito de malvadão. Não vou contrariar ele, não. Era aqui que você e Killian viviam? Não. Aqui eu vivo com o Tae. Não consegui ficar no apartamento que dividia com o Kyu. Eu te entendo. Eu não consigo entrar no quarto que era do Somin. Jimin me perdoa. Pelo quê? Por ter saído correndo aquela noite. Por ser um tremendo babaca. Por mais que você fez com que eu me sentisse muito mal com a situação, eu tive tempo para pensar e eu entendi a sua reação. Nessas últimas horas, eu conversei com pessoas diferentes e muitas coisas que eu acreditava ser verdade se mostraram mentiras. Tipo, o que exatamente? Que Somin foi responsável pelo acidente. Que Killian era perfeito. Ele não era perfeito. Cometeu erros. Foi ganancioso quando descobriu quem eu era. Beijou Go-Wan. Mas Tae, que sempre detestou ele, disse que ele percebeu toda a merda que estava fazendo e terminou o que mal tinha começado. Eu sei, eu sou patético. Deveria ter mágoas dele, mas eu não consigo. Eu não te julgo. Se ele cometeu um erro e percebeu isso, percebeu que você era mais importante. Ele merece seu perdão. E não merece sua mágoa. Errar uma vez é até aceitável, Jungkook. Desde que não se repita nunca mais. Eu não vou mentir dizendo que na hora que ouvi tudo não queimei de raiva. Mas ouvir do Tae, logo o Tae que chama até hoje o Kyu de panaca, ouvir ele dizendo que Kyu realmente me amava, fez tudo ficar mais leve. Você ama muito o Kyu, né? Amava. Talvez eu amava estar com ele. Era prático, era cômodo. Estávamos juntos há tanto tempo que já estávamos acostumados a lidar um com o outro. Ele me traiu de mim. E eu fiquei com muita raiva da justificativa dele. Eu estar trabalhando demais e não ter tempo pra ele. Mas sabe, eu acho que eu também não fui o melhor noivo do mundo. Na verdade, nosso amor estava morno. Eu não estava alimentando a chama. Eu realmente estava priorizando meu trabalho, pensando em dar a ele uma vida estável. Mas acabei esquecendo que num casamento nem tudo é estabilidade financeira. A solidão a dois é cruel. Desculpa, mas você é milionário, Jungkook. Eu não entendo. Eu me deserdei de mim. Como isso funciona? Eu não aceito o dinheiro da família. Nunca usei. Não sou hipócrita em dizer que esse apartamento não é bancado com o dinheiro da família. Porque Tae, mesmo seguindo meus passos, faz os gostos da vovó e permite que ela pague por ele. Desde os 18 anos eu trabalho e banco meus luxos. Ah, entendi. Isso é admirável, Jungkook. E cansativo. Não pela busca de estabilidade, mas porque a vovó faz muito drama. Quando você conhecer ela vai entender. Eu já adianto que nem tudo que ela fala é verdade. Você pretende me apresentar a sua avó? Mais cedo do que esperado. Tenho certeza que a vovó sabe mais do que diz. Sabe, John, você tá dando um nó na minha cabeça. Primeiro me diz, o que você estava fazendo na clínica vestido de Somin? Eu fui visitar a vovó, ué? Tá, eu fiz uma coisa muito errada. Me passei pelo Somin para saber mais sobre o Go-Wan. Eu precisava, entende? De mim. Eu também fiz isso. Fui buscar informações sobre o acidente, sobre o Go-Wan, sobre tudo. Por quê? De mim eu não sei se eu posso falar isso. Eu conversei com o Namjoon. Ele me esclareceu muitas coisas e temos a mesma dúvida. Você foi falar com o Jonan, mas ele não gosta de falar sobre o acidente. Como você fez ele falar? Não sei. Só sei que ele nunca acreditou que o Somin estava no volante. E ouvindo os relatos dele, tô duvidando disso também. Aliás, eu acho que o verdadeiro culpado é o Go-Wan. Do que adianta isso? Go-Wan morreu também. Aí que está a nossa dúvida. Talvez ele não esteja morto. Mas por que ele iria fugir? Não foi exatamente ele. Achamos que o pai fez isso. Sei lá, tirou ele do país para que ele não tivesse seu nome envolvido em tudo. De mim. Nós disse que o Go-Wan estava passando por internamento. Que na noite do acidente tinha fugido da clínica. Também disse que o juiz era preconceituoso e... Go-Wan não assumia a sexualidade. Acabei de saber isso também. Mas o que a sua avó sabe que ninguém sabe? Quando eu conversei com ela, ela disse que o juiz fez um funeral particular. Não permitiu que ninguém fosse ou que fosse notificado. E que as pessoas que conhecem ele e sua família acreditam que Go-Wan está trabalhando fora do país. Que estranho. Nunca fiquei sabendo dessa suposição.
Só sabemos que seu funeral foi privado. Acho que a vovó me deu uma dica. Talvez Goa esteja vivo e fora do país. Junko, Somin e Killian foram injustiçados, sendo os únicos a serem ligados ao acidente. Killian não recebeu a devida atenção e condolência por sua morte, sendo visto como um qualquer, e Somin acusado de dirigir embriagado. Eu não sei se você vai aceitar entrar nessa comigo, mas eu vou atrás da verdade. Não importa se isso não trará eles de volta, mas eles merecem o devido respeito. Descansar em paz. Quero fazer isso em memória do Kyo e do Somin, mas também para que nós todos não tenhamos nenhuma dúvida do que realmente aconteceu. Você quer investigar por conta própria? Sim. Eu estou com você nessa. Quando e por onde começamos? Tá preparado para conhecer a senhora Serenity Blasto? Bom, eu já sei que consigo correr bem rápido, então estou sim. Não tão rápido. Eu consegui te alcançar. Então, Parque de Mille-Blanc. Espero que esteja ciente que a partir de agora, não importa o quanto você corra, eu vou estar lá. E você, Junko Blasto, vai correr de mim? Porque, sinceramente, eu já passei por essa experiência e não foi nada agradável. Me desculpa, Ji, mas eu vou correr sim. Do teu lado, e não de nós. Não de você. Isso é você dizendo que podemos nos beijar sem preocupações? Tipo, sem você acreditar que está traindo alguém? Isso sou eu dizendo que quero continuar a vida sem pensar no passado. Você não foi muito claro. Eu não pretendo ser o amante aqui, John. Você não será. Eu sou solteiro de mim. Agora eu realmente entendo e sinto isso. Que bom. Porque eu gosto muito dos seus beijos. E tá bem difícil, sabe, ficar perto de você e não poder te beijar. Você não está magoado comigo? A vida é um sopro. Eu não tenho tempo para ter mágoas. E já que resolvemos nossas questões, antes de irmos e eu conhecer a vovó Furacão, eu acho que devemos selar nossa parceria investigativa com um beijo. Eu super concordo, Jimmy. Não se sente desconfortável em presenciar o seu Junko beijando meu irmão? Não. Me sinto em paz. Eu não entendo. Como você se tornou esse ser de luz? Porque eu acho que eu não iria gostar de ver alguém que eu amo beijando outra pessoa, mesmo que eu esteja morto. Só para esclarecer. Não estamos mortos, Somin. Ah, tá. Tá, birulei das ideias. Enquanto sermos lembrados, nunca estaremos mortos. E eu? Bom, partes de mim vivem por aí, sabe? Você era doador de órgãos? Sim. Eu vivo em muitas pessoas. Inclusive no de mim. Como é? De mim carrega uma parte de mim. Talvez a minha parte mais bonita. Seu irmão carrega o meu coração. Eu agradeço por isso, Gil. Por sua morte trazer vida ao meu irmão, mas eu acho que você deveria rezar para que de mim nunca saiba disso. Ou então, essa cena linda de beijo que estamos presenciando nunca mais vai acontecer.